Como é que isso vai funcionar, Romildo? Vai funcionar pelo seguinte, porque essa integral com essa mudança vai ficar o seguinte. Ó. Eu posso escrever isso aqui como sendo 1/2 vezes raiz quadrada de quê? De 1 mais x2, vezes esse x que está aqui eu trago para junto do dx. 2x dx. Entendeu? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa em relação a valor? Mudou só a aparência, correto? Mas para que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, isso aqui é o U, e quem é isso? Hã? Du. Então a minha integral vira o quê? Vira a integral de quê? 1/2 da raiz de U, integral em U. Ficou mais simples? Essa mudança é para simplificar a integral, tá? E aí, você começa a integral, quanto é? É a integral de 1/2 de quem? De U elevado a quanto? 1/2 de U. Quanto é essa integral? Integral de U elevado a 1/2. A constante. Constante. Integral de U elevado a 1/2. U elevado a 3/2 sobre quem? 3/2 mais uma constante. Mas quem é U? Porque eu quero a integral em x. Quem é U? Agora você desfaz. Mas antes de desfazer, vamos dar uma organizada aqui. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Dá 1/3, né? Porque 2 vezes 3/2 dá 3. Dá 1/3. Isso aqui é a raiz quadrada de U a terceira, que é U. Raiz quadrada de U mais uma constante. Agora sim, desfaz o que você fez. Quem é U? Quem é U? 1 mais x2. Então a integral vai ficar o quê? Com a resposta? 1/3 de 1 mais x2 vezes o quê? Raiz quadrada de 1 mais x2 mais uma constante. Já acabou. Passar a lista de frequência. Separei, por favor, as turmas. Não, já separei aqui. Turma 5, pronto. Entendido aí, ó? Diga. Hã? O quê? Olha, vou explicar. Tem 2 multiplicando x? Tem? Tem aqui o 2 multiplicando x? Então, 2x vezes 1/2. Quanto é 2x vezes 1/2? X. Eu não posso alterar o valor daquilo que eu estou integrando, senão eu vou ter a integral de outra função. Eu quero a integral dessa. Só que essa função é igual a essa. Por que eu fiz isso? Porque eu quero usar a mudança de variável na integral indefinida. Olha aqui. F de g de x vezes g' de x dx. Eu chamo isso aqui de U, isso aqui é o du. Aí fica a integral de f de U em U. Talvez, quando você faz isso, provavelmente, você vai cair numa integral mais simples. E aí você resolve, mas depois você tem que desfazer. Por quê? Porque você quer integral em x. Você não quer integral em y. Por que que isso funciona? Por causa da regra da cadeia. Quem é a integral dessa função aqui? Quem é? É essa. Mais uma constante. Mas quem é isso? É f de g de x mais uma constante. Mas com u igual a g de x, isso fica f de u mais uma constante. Mas quem é f de u mais uma constante? É a integral da derivada. Então, na suposição de que a f é a derivada de uma função conhecida, veja bem, ó, essa fórmula ela funciona muito bem na suposição de que a f é a derivada de uma função que você conhece. Ou seja, você sabe integrar isso.
Essa fórmula só é útil se, ao cair aqui, você souber resolver esta integral, que é o que acontece. Ó. Vamos resolver essa, ó. Essa daqui, tá? Eu preciso disso tudo. Ó. Isso aqui foi só para justificar a integral. Você tem essa função. Essa função é a primitiva de quem? Primitiva não, desculpe. Porque eu não sei se o domínio da f composta com g é um intervalo. Mas suponha que o domínio da f composta com g seja um intervalo. Então essa função aqui é uma primitiva dessa. Se é uma primitiva dessa, desculpe. Essa, falei errado. Me conserte. Essa daqui é uma primitiva dessa. Por quê? Porque a derivada dela dá essa daqui. Ó. Derivada dessa dá essa. Se essa função é uma primitiva dessa, que é essa daqui, quem é a integral dessa função? É essa. Mas com a mudança de variável, fica isso aqui. Ó. Então, essa fórmula é útil se você sabe de quem f é integral indefinida. De quem f é uma das integrais indefinidas. Uma das funções que está no conjunto integral indefinido. Se o domínio é um intervalo, isso é útil se você sabe de quem f é uma primitiva. Tá bom? Vamos a um exemplo, outro exemplo. Ó. Integral de x2 vezes o cosseno de 1 mais x3. Integral em x, tá? Isso aqui que eu coloquei foi tudo para você entender a mudança de variável na integral indefinida, tá? Olha, salta os olhos aí quem deve ser o U. Quem deve ser o U? 1 mais x3. Então você vai pegar, tá certo? Você vai chegar aqui e vai escrever o quê, hein? U é quem? 1 mais x3. Com U igual a 1 mais x3, quem é a derivada de U em relação a x? 3x2 dx. Aí você abusa da notação e escreve o quê? Du igual... desculpe, eu ainda não abusei, né? Já estou abusando demais, né? Aqui. Du dx é 3x2. Então, quem é o du? 3x2 dx. Está explicado que funciona, porque agora... mas eu tenho dx, eu tenho dx? Tenho. Eu tenho dx aqui? Eu tenho dx aqui porque eu só tenho x2. Mas o dx é 3x2, o du, desculpa, eu não tenho du. Estou trocando as bolas. Eu tenho o du aqui? Tenho. O du é 3x2 dx. Então, como é que eu procedo? Eu chego aqui, divido por 3, 1/3 de quem? Do cosseno de 1 mais x3. E só funciona se você fizer uma manipulação que envolva multiplicação e divisão por constantes. Pois a integral indefinida de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral indefinida da função. Então isso aqui fica o quê? 3x2. Concorda? Concorda? Aí, olha a manipulação. Eu trago o x2 para junto do dx. Certo? Isso é a regra da cadeia que te permite essa conta. É a regra da cadeia. Por isso é que eu digo, quais são os resultados mais importantes do cálculo? Teorema do valor intermediário, que não é um resultado do cálculo, é da topologia, mas é fundamental para o cálculo. Regra da cadeia, tá? Teorema do valor médio, aí o teorema fundamental do cálculo, o 1 e o 2, e o teorema da função inversa. Nós veremos mais à frente.
Então vejamos, aqui ó, quem é o U, quem é ó, ó o U, ó, U, e aqui, DU, certo? Tá? U e o DU. Aí a integral fica como, hein? Fica a integral de quê? Ó, veja que eu já posso botar esse um terço para fora, não posso? Você sabe que ele vai cair fora, então vai cair fora mesmo. Então isso fica um terço. Desde o início eu já posso colocá-lo fora. Integral de quê? De U aonde? Em U. DU não. Integral do cosseno de U em U. Fale da maneira correta. Então isso aqui fica um terço de quem? Hã? Qual é? Me dê uma primitiva do cosseno. Menos o seno. Menos o seno. Tá certo? É menos o seno? Não, é o seno. É o seno. Derivada do seno é o cosseno. Fica seno de 1 mais uma constante. Tá? Derivada do seno é o cosseno. Mas agora eu preciso voltar para x, porque eu quero a integral em x, não é em u. Eu transformo a integral em u para facilitar a minha vida. Então isso aqui fica o quê? Um terço de quê? Do seno de quem? 1 mais x3 mais constante. Se não, veja, deriva essa função. Fica o quê? Fica um terço vezes o quê? Cosseno de 1 mais x3 vezes 3x2. Não vai dar isso aqui, não? Vai. Vai dar isso. Entendido? Entendido aí? Tá? Veja essa daqui, ó. Olha essa integral. O que eu apaguei aqui, ó, é essa fórmula, ó. Integral de f de g de x vezes g' de x dx, tá certo? Isso é o que, hein? É a integral de f de u em u. Com... Hã? O quê? Não, é isso mesmo. Com u igual a g de x. É essa forma. É a mudança de variável na integral indefinida. Ela só funciona se a f for a derivada de uma função conhecida. Tá certo? Se você conhecer uma função cuja derivada é a f. Ou seja, se você conhecer, entendido? Se você conhecer uma função cuja derivada é a f, se você conhecer uma função h cuja derivada é a f, aí isso aqui faz todo sentido, porque fica a integral, ó, h', tá certo? Aí aqui vai ficar o quê? H', que é h. Entendido? Tá? Por isso que eu disse, eu troquei f por f', e quando eu troquei f' por f, mas eu ressaltei. A fórmula agora, ela só funciona, só tem utilidade, se você conhecer uma função cuja derivada dá a f. Porque aí essa integral aqui sai simples, e aí você volta para x e substituir. Entendido? Entendido? Por isso que eu botei. Essa é a mudança de variável na integral indefinida. Vamos resolver essa integral aqui, ó. Integral de x vezes raiz quadrada de 1 mais x. Essa integral. Qual é a mudança de variável aí? Qual é? Hã?
Qual é a mudança de variável? Alguém chuta? Quem é? U igual a quem? A 1 mais x. Quem é o DU? Quem é o DU? É o DX. Só que tem um problema. Tem um x multiplicando. Mas isso não tem problema, porque quando o U é 1 mais x, o DU é o DX. E quem é o x? O menos 1. Certo? Então vamos lá, muda a variável. Então isso aqui fica a integral de quem? Quem é o x? U menos 1. Quem é raiz de 1 mais x? Raiz de U. E quem é dx? É o du. Opa, beleza. Porque isso aqui é a integral de quem? De U menos 1 vezes U elevado a 1 meio, integral em U. E essa integral aqui fica o quê? A integral U vezes U elevado a 1 meio, dá quanto? U elevado a 3 meios. Que U ao quadrado? U elevado a 3 meios. Nem eu erro tanto assim. Não é não? U vezes U elevado a 1 meio. Dá U elevado a 3 meios. 1 mais 1 meio. Ah, você não viu? Isso é porque você está acordando agora. Tá? Então isso aqui dá o quê? Integral de U elevado a 3 meios. Quanto é? U elevado a 5 meios sobre quanto? 5 meios. Ok? E a integral de U elevado a 1 meio? U elevado a quê? 3 meios sobre 3 meios. Mais uma constante. Não pode esquecer a constante. Integral em U. Vamos continuar aqui para encerrar com essa. Tá certo? Olha o detalhe aqui, ó. Olha o detalhe nessa mudança, ó. Nessa mudança. Detalhe importante que deu. Mudança. O U é U mais X, DU é o DX, mas tem um X multiplicando aqui. Então, X dx não forma o DU. Nem tem como eu dividir por... Tá certo? Não funciona. Só que o detalhe. Se U é U mais X, como consequência, quem é o X? U menos 1. Aí eu jogo aqui dentro. Então isso aqui fica o quê? Vamos ajeitar. Fica 2/5 de U ao quadrado. Raiz de U, certo? Né? Que fica a raiz quadrada de U à quinta. E aqui, menos 2/3 de quê? U raiz quadrada de U. Mais quanto? Mais uma constante. Só quem é o U? A integral é em X. Quem é o U? O U é 1 mais X nessa mudança. Então eu volto para X. Então fica o quê, hein? Fica 2/5 de quem? 1 mais X ao quadrado vezes raiz quadrada de 1 mais X menos o quê? 2/3 de 1 mais X vezes raiz quadrada de 1 mais X mais uma constante. Então tá aí a resposta. Essa é a função. Se você derivar essa função, quem é a derivada dessa função? Quem é? X vezes raiz quadrada de 1 mais X. Isso é fundamental, tá? É fundamental que você tenha esse entendimento, você saber o que é que você está calculando. Não importa o que você faça, tá? Você está calculando. Olha, de fato, lá no cálculo 2 tem uma parte considerável do curso que são técnicas de integração. É você descobrir várias mudanças de variáveis, de variável para fazer
a resolver a integral indefinida. Mas toda técnica não tem jeito, com exceção de uma. Toda técnica passa por uma mudança de variável. É a mudança de variável na integral indefinida. É isso aí. Pronto, tá bom por hoje.